bom dia, meus gases nobres, meus rapazes. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Professor JP, hoje trazendo para vocês o final da aula anterior, que em laboratório eu apresentava como preparar, diluir e misturar as soluções. E hoje vamos apresentar para vocês em forma de vários tipos de exercícios. Então, quero que vocês, venham para cá, bem para pertinho, participem, é importante, para a gente determinar o que nós já sabemos, o que nós já adquirimos de conhecimentos dentro da nossa química. Mistura de soluções. Então, soluções é um soluto mais um solvente. Lembrando que soluto existe em menor quantidade, solvente em maior quantidade. Daí eu tenho a minha solução preparada. Que ela pode ser tanto diluída, concentrada, supersaturada, vai depender da situação em que você está trabalhando. Tudo bem? Levando em consideração os fatores externos. Um deles aí, no caso, a temperatura, né? Porque quando a gente trabalha o coeficiente de solubilidade, nós trabalhamos soluções saturadas. É aquela máxima quantidade para um volume padrão de água em uma temperatura. Neste caso, vamos misturar várias soluções, mas com um diferencial aqui, mesmo soluto. Querido, eu não estou misturando solutos diferentes, ficou claro? Olha só o que é que eu tenho aqui ao lado. Aos lados. Hidróxido de sódio, hidróxido de sódio. O que é isso? Mesmo soluto. É a mesma substância do início ao final do experimento. Se você está trabalhando com uma única substância, é considerado uma mistura de soluções de mesmo soluto, e não de solutos diferentes. E se for solutos diferentes, em aula seguinte, próximo do nosso assunto, próxima aula próximo assunto de nossa aula é misturar soluções de solutos diferentes. Mas aqui, os solutos são, iguais. Iguais. Não misture solutos diferentes aqui nesta aula. Solutos são o mesmo, ok? Se é cloreto de sódio, cloreto de sódio. Sacarose, sacarose. Então, tem que ter o quê? A mesma substância. E aonde que vai estar isso, J? Vai estar no enunciado do exercício. Dizendo que várias soluções apresentam o mesmo soluto, o que vai mudando de acordo com cada solução. Olha aqui. Concentração e volume. Concentração e volume. O que vai mudando? Concentração e volume. E você aprendeu que, inversamente proporcional, quando se aumenta volume, diminui concentração. Lembra das soluções diluídas? Eu tenho uma concentrada, acrescento uma certa quantidade de solvente, e esta concentração inicial, eu levo ela para uma bem menor do que comparada à inicial. Porque se eu tenho em laboratório concentrados, sucos concentrados, quero preparar uma nova concentração dessa mesma substância, só que com a concentração desejada. Ponto. Aqui nós vamos misturar elas de concentrações diferentes, volumes diferentes, resultando numa concentração final da mistura das duas. É simples, gente. Você pode ter 3, pode ter 4, pode ter 2. O que vai acontecer? Coloca tudo dentro desse recipiente. Se tivesse outra aqui em cima, número 3, todas estão sendo misturadas. Com diferencial. Mesmo soluto. Cabe agora você fazer cálculos. E esses cálculos nós já estamos, com essas informações no caderno e na mente. Só voltar às folhas do caderno, nas aulas anteriores, lá tem concentração, densidade, molaridade, título, como converter uma na outra,
como encontrar massas molares usando tabela periódica, tudo pizza? Então, olha o que é que você vai se deparar com as situações. Nesse primeiro recipiente, veja, eu tenho o recipiente 1, ou seja, a solução 1. Poderia 1 estar aqui do lado de cá, da direita. Aqui eu tenho a solução de número 2. Por isso que eu uso os números, ó. M1, V1. Referindo à primeira solução. Mais M2 vezes V2. A segunda solução. Que é da mesma substância. Por isso que está escrito que é do mesmo soluto. O que é que aconteceu, queridos? Quando você misturar as duas soluções, eu vou ter uma solução resultante. O que é o R? Resultante. Resultante. Eu posso trocar por final a mistura das duas que você teve preparadas em laboratório, preparou duas e agora misturaram-se as duas em um único balãozão aqui, ó, no fundo chato, ó, balão volumétrico, bonito, né, o desenho aqui. Você misturou, o que é que aconteceu? O volume aumentou aqui dentro, correto? Porque veio quanto do primeiro? 40. Veio quanto ml do segundo? 10. Quanto que tem aqui dentro? Quanto? Quanto? 50 ml. Perfeito. Isso. Ó, o que tem aqui dentro? 50. Se veio da primeira 40, da segunda preparada 10, soma. Se é soma, é somar. Juntar 40 mais 10, olha o que é que deu. 50. Quer ter o VR? Ou o volume final? É o V1 mais o V2, totalizando 50. Então, aqui dentro eu tenho 50 ml. Está preparado aqui, ó. Essa solução final tem 50 ml. Agora, e a concentração, querido? Eu não posso somar 0,1 mais 0,2 e dizer que deu 0,3. Eu vou induzir você ao erro. Então, cuidado que as concentrações, elas são diferentes. O volume eu posso somar, certo? Agora, o que trata de concentração vai ser diferente. Vai ser um valor menor que 0,1, maior que 0,2, ou um valor entre 0,1 e 0,2. Como que eu vou saber disso? Fazendo a conta. Aí nós vamos fazer uma discussão do resultado. E aqui está a fórmula para isso, ó. Então, eu não posso somar concentrações. Faz favor, não pode somar concentrações. O que eu devo somar? Apenas volumes das misturas das soluções. Beleza. Vamos para o primeiro cálculo. Concentração da primeira. É só eu pegar a informação que está no enunciado do exercício. Uma solução de concentração 0,1 mol por litro de NaOH com volume de 40 ml foram misturados, aí eu já sei que é uma mistura, com outra solução de mesmo soluto, então eu sei que é a mesma substância e não diferentes, é por aí que a gente deve interpretar. Qual a concentração final da mistura dessas duas soluções? Qual a concentração resultante dessas duas concentrações, quando misturadas, aqui dentro? Então, qual é a concentração aqui dentro? Interrogação. Primeira, 0,1. Volume da primeira, 40. Concentração da segunda, 0,2. Volume da segunda, 10. Concentração resultante, queremos encontrá-la. Volume resultante da mistura.
Olha aqui o volume resultante da mistura. 50. Cuidado com esse volume para não colocar ou 10 ou 40. Você tem que colocar a soma dos dois. A soma dos dois que você deve fazer para colocar lá o 50, ó. Que já está aqui dentro e a soma aqui do lado. Ok? Vamos lá. Calculando. Pega aí para nós e vamos embora. 0,1 vezes 40. Quanto? 4. 0,2 vezes 10. Repete o MR e o 50, por enquanto. Alguma pergunta até aqui, gente? Alguma perguntinha até aqui, aonde chegar essas informações? Trocando as variáveis pelos números correspondentes de cada solução? Até agora não. 4 mais 2. 6, que é igual MR vezes 50. 4 mais 2, 6. Da onde saiu o 4 e o 2? Da multiplicação entre volume e concentração, ó. Isso aqui está relacionado à segunda solução à direita do quadro. Essa aqui é a primeira do quadro, à esquerda. E o resultado você faz a soma. Deu 6. Agora, o número que multiplica a letra passa dividindo. Passando para o lado de cá, fazendo favor. 6 dividido por 50, que é igual à concentração resultante. Passando para lá, tá? Ó, 6 é igual. O 50 multiplica, ele passa para debaixo do 6, fazendo uma divisão. E agora, pega 6 e divide por 50. 0,12. 0,2? 12. Pronto, olha aí que beleza. 0,12 mol por litro. Olha aí. Final de conta. Chegamos a uma concentração resultante, que foi aqui encontrada 0,12. E este valor encontrado vale agora fazer a comparação com as concentrações iniciais. Se aqui é 0,1, é o mesmo que você usar 0 ou falar 0,10. 0,2, o mesmo que você usar 0,20. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar ao resultado que foi de 0,12, duas casas após a vírgula. Então, duas casas após a vírgula, 0,12. Não é maior que 0,20. Não é menor que 0,10. Então, leva a crer que é um valor entre os dois. Perfeito? Então, você tem um valor entre os dois. 0,10, certo? 0,20. E aí, para você saber que está certo na sua conta, o 0,12 está entre, vamos colocar aqui, 0,12. Então, se aquele 0,12 ali existe, aqui nesse ponto, é porque a nossa conta ela está certa, de que valores encontrados sempre estará entre as duas concentrações. Nem antes, nem depois, mas um valor intermediário. É dessa forma que você vai estar dizendo para si mesmo, estou certo ou não? Se o valor encontrado dentro da mistura de soluções de mesmo soluto, ele tem que ser entre esses dois. Se for maior ou menor, recomece o cálculo. Em alguma parte, você pode ter confundido. Às vezes, na divisão aqui, ó, de colocar 50 dividido por 6 e não 6 por 50. Pode esquecer de somar volumes das duas.
Tá? Esses cuidados que devemos ter para não cometer o erro lá no final. E uma vez cometido, aprendemos com ele e recomeçamos a tudo de novo. Tranquilo? Então, a solução obtida, esta tem concentração de 0,12. Queridos, agora aqui, ó, poderia o autor solicitar que você, tá? Poderia solicitar que você encontrasse esta concentração final em gramas por litro. Vai acontecer de você estar fazendo lista de exercício e deparar com situações de que, o autor agora ele pede no final assim, ó, qual a concentração da solução resultante em gramas por litro. Só que no início ele forneceu as 2 mol por litro. Vai de mol por litro até o fim. Achou quanto? 0,12. E agora? Converte. Concentração é igual molaridade, massa molar. Por isso que nós temos anotadinho no nosso caderno as relações entre as concentrações. Conteúdo este até do primeiro bimestre, claro. Conhecimentos apreendidos, né? Ó, concentração molar, massa molar. Aonde que eu uso isso aqui? Tabela periódica. Para achar o quê? A massa molar do NaOH. E ele quer em gramas por litro. Concentração é igual. Molaridade obtida, 0,12. E a massa molar do NaOH vale quanto? Tem que olhar na TP, tabela periódica. Vamos lá. Na, olhando lá a tabela, 23. O O vale 16. E o H vale 1. Como aqui tudo é número 1, não precisa multiplicar por 2, por 3, por nada, né, gente? Somou tudo, deu 40. Somou tudo, deu 40. 23 mais 16 dá 39. Com mais 1 do hidrogênio, então o hidróxido de sódio, ele tem uma massa molar de 40 gramas por mol. Com base da tabela periódica. Multiplicou, você achou quanto? Zero vírgula 12 vezes 40. 4,8. Aí você vai à alternativa, se tem de marcar um xizinho, vai lá na letrinha que tem o 4,8. Mas tem alternativa com 0,12. Sacana. Induzindo ao erro primeiro. Achou 0,12, letra tal. Só que você, na verdade, não prestou atenção que ele queria em gramas por litro. Ele não pediu em mol por litro. Ele pediu em gramas por litro. Aí você segue mais aquele passinho e chega a 4,8. E tem a letrinha com 4,8. Professor, certo? Diga. para se chegar em gramas por litro, tem que passar primeiro por esse processo de mol por litro? Ou já pode tirar? Tem esse aqui, ó. Essa é a forma. Concentração comum que ele quer encontrar, que é gramas por litro. A molaridade obtida que você fez, encontrou primeiramente o 0,12, trouxe para cá, e esse NM, com base na tabela periódica, você encontra a massa molar do hidróxido de sódio, que é 40. Sempre esse pedacinho ali, para transformar concentração comum, gramas por litro, em mol por litro, ou vice-versa. Você vai dispor desse pedacinho de fórmula ali. Multiplicou, achou 4,8. Resolvido.
Se ele tivesse dado tudo no início em gramas por litro e pedisse o contrário, mol por litro, aí você teria o C, mas não teria o M, que ele queria em mol por litro. Então, você pega a concentração daqui, divide por esse. Divide pela massa molar. Aí você acha quem? Concentração molar. Então, sempre esses cuidados na hora de interpretar o exercício. Buscando dessas relações anteriores das fórmulas, porque nem sempre você vai usar apenas essa fórmula aqui e tchau. Falar, é só essa aqui e pronto. Não. Você pode ter outras fórmulas também de concentração comum. Poderia, no lugar aqui, vou fazer outro exemplo, já. No lugar do M, ser esse, ó, C1V1 mais C2V2 igual CrVr. Eu estou falando de qual tipo de concentração? Gramas por litro. O que foi que mudou? As letras que representam a concentração. Mas o sistema de você trabalhar é semelhante. É muito semelhante. Concentração, gramas por litro. Molar, que é o emão, é o quê? Mol por litro. Mas o sistema de você converter uma na outra e etc., tranquilo. Lembrando que existem relações entre título, densidade e concentração molar com concentração comum. Então, qualquer coisa, volte às páginas do seu caderno, porque vai deparar com exercício de nível mais elevado e precisa desses cuidados. Tá? Então, vamos fazer aqui um modelo. Professor, Diga. eu posso fazer um pedido para o senhor? Pode. Se não for atrasar o conteúdo, nem nada para o senhor, nem causar algum problema, o senhor poderia fazer uma aula meio que resolvendo alguns exercícios da lista que o senhor passou na aula passada? Posso. Daquela lista que eu passei, né, até por uma questão de avaliativas, né, mas posso pegar elas, né, e fazermos a resolução com vocês. Estou falando agora ou nas próximas aulas? Nas próximas, professor. Para não misturar aqui as informações, né? Tá joia? Faço sim. Então, daquele exercício lá postado, na próxima aula, a gente pega lá o primeiro e vai até o último fazendo junto, já que vocês postaram, e serve como uma resolução do exercício e ver aonde que você acertou, errou e precisa melhorar. Correto? Faremos isso. Para poder não ficar dúvidas, né? E caso, assim, essa colocação sua é importante, mas se dependendo do fazer da tua questão lá, você pode mandar, como muitos já me procuram, no PV, professor, a questão 3. Fiquei com dúvida. Aí, às vezes, eu estou sem o contato com o computador e tal, aí eu falo, tira um print. Aí tira a fotinha, manda lá no WhatsApp, aí eu já dou uma lida ali, tudo, e já faço um comentário ali com o aluno. Eu tenho feito isso muitas das vezes, com primeiro, segundo e terceiros anos, ou primeiro e segundos anos. Feito muito, ajudado muito, às vezes até dentro do carro, no mercado, em algum canto, eu um tempinho ali e mando. Às vezes demora, mas vai. Aí ajuda lá, fala, não, deu certo agora? Deu. Então é isso. Não é porque eu passo que às vezes, como se diz assim, não serás ajudado, né? Será ajudado, mesmo valendo pontos, mas o que vale é o teu conhecimento. Não vou passar um exercício e não corrigir. Aí você me cobra, me impede que eu faço. Vamos nessa. Vamos considerar aqui o segundo exercício, né? Para poder arrochar mais um pouco. Ó, uma solução de H2SO4 foi preparada adicionando
foi preparado adicionando 9,8 gramas deste ácido, esse ácido sulfúrico, às vezes o nome não fala do lado, mas fala lá na frente, sulfúrico, em um volume de 400 ml. Agora, ponto. Esta, né? Solução foi, agora a palavrinha, ó, misturada, exatamente, você está pensando junto aí, ó. Foi misturada. Então, essa solução foi preparada. Agora chegou a sequência. Depois de preparada, misturada. Com quem? Com outra. Misturada com outra solução de... Olha aqui outro destaque. O que eu vou completar, o que você está pensando. De mesmo... Ó, para ficar registrado. O soluto é o mesmo. Misturou-se, né? Ou foi misturada com outra solução de mesmo soluto, com concentração, aqui é onde eu vou cometer, às vezes, um erro de colocar o número e o resultado poder dar ou acima, abaixo, e não entre as duas concentrações, que eu estou criando aqui, no momento, o exercício. Vai que cola. Com concentração de... Vamos colocar aqui uma concentração de 5 gramas por litro. Com concentração de 5 gramas por litro, em volume de... Vamos jogar aqui os 600. Em 600 ml. Qual a concentração... Aqui é a pergunta agora, para saber em qual delas. Qual a concentração resultante da mistura em gramas por litro. Olha aí, turma. O que é que aconteceu? Preparou uma, né? Beleza. Esta preparada, você agora vai misturar com essa outra. Mas veja, o que é que essa outra tem? Vamos desenhar. Daqui a pouquinho, tá? Olha o que é que essa outra solução tem. Concentração de 5 gramas por litro e tem volume de 600 ml. E a primeira, que foi preparada? Vamos ver a concentração dela. Cadê a concentração? Foi preparada adicionando... Não, isso aqui não é concentração, não. Isso aqui, ó, que você tem, o problema forneceu, é a massa. É a massa do soluto, que foi registrada na balança. Só que o volume tem. O volume da primeira tem. Só que a concentração da primeira, como tem na segunda, não tem. Que tal você calcular primeiro? Então, esse exercício exige que você, nesse primeiro momento, encontre a concentração da solução preparada. Para depois vir trabalhar com essa concentração. E deixar ambas as concentrações
iguais. Se é gramas por litro, eu tenho que ter gramas por litro. Eu não posso trabalhar com duas concentrações, né, diferentes. Mol por litro, gramas por litro. Eu tenho que padronizar as duas, para que vá naquela fórmula a mesma unidade de medida da concentração. Entendido? E ele pede a resposta final em gramas por litro. E aí? Então, nós vamos ter que trabalhar aqui nessa primeira de cima. Encontrar uma concentração na de cima, ó, na de cima tem que encontrar uma concentração também em isso aqui. Ou você quer fazer 2, 3 folhas de caderno, fazendo primeiro lá em mol por litro, depois transforma para gramas por litro. Aí que vai para a fórmula geral da mistura. É uma escolha. Ou já vai direto fazendo a conversão desse dado para gramas por litro. Bora? Vamos lá. Então, eu tenho a massa 9,8 e 400 ml. Deixa eu anotar aqui para poder a gente calcular a concentração da primeira. Beleza. Vamos nessa. Olha lá. Primeira solução. Você tem a massa do soluto que foi registrado na balança de 9,8. O volume da primeira solução foi igual a 400 ml. E a substância relacionada é o H2SO4. Beleza? E ele quer que você encontre a concentração em gramas por litro. Eu que estou dizendo, né, em gramas por litro aqui para vocês. Mas se você estiver fazendo a sua, de repente você já começa a querer encontrar ela em mol por litro, né? Aí já começa escrevendo, mol por litro. Lembre-se que a segunda é gramas por litro. Então transforma isso aqui também para mol por litro. Ok? Se você começou lá. Se não começou daquele jeito, você vem desse. Porque aqui é gramas por litro, então eu já... Gramas por litro. E qual que é a fórmula de gramas por litro? Olha aqui a fórmula. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Você tem as fórmulas anotadas no seu caderno. Olha aqui, que eu quero também encontrar. Quanto é a massa que a balança registrou? Então, o grupo lá, por exemplo, da Letícia, foi até a balança, colocou o recipiente e foi colocando o quê? Quantidade de ácido sulfúrico, 9,8. A balança vai registrar lá 9,8. Parou? Parou. Então, 9,8 gramas de ácido sulfúrico pesadinha na balança. E do mesmo grupo, a Távila, por exemplo, mediu na proveta, aquele tubo cilíndrico charmoso, isso aqui em água. 400. Só que o volume aqui, queridos, ei, ó, e aqui está. Então, você faz a regrinha, né? Divide por 1000. E vai ser igual a 0,4 litro. Faz favor. Porque o volume da concentração é expresso em litro. E ele quer em litro. Ele não pediu em mililitro. Ele quer em litro. Aí você tem no exercício mili. Divide por 1000. Traz para cá. Deu quanto? Nove ponto 8. Me ajuda? Isso. Então, a concentração 1 foi igual a 24,5 G.
barra, que é essa barra que a gente faz ela inclinada, e o L de litro. Olha aqui o que é que você encontrou. A primeira concentração, 24,5. Então, você já tem a primeira também expressa igual à segunda. Agora, vamos buscar a fórmula da mistura das duas soluções. Ok? A primeira tem já seus dados, massa, tem concentração e volume, ou litro, ou mililitro, você tem os volumes aqui. A segunda tem concentração e tem volume. Agora, só resta calcular a resultante. Foi misturada, né? A outra é 5.600, né? Vou deixar aqui anotadinho só para 5.600 ml. Para mim apagar aqui e ter o espaço necessário. Vamos lá. Então, o que é que fez? Ó, tem a primeira. Vou fazer só assim um esboço. Ó. Aqui eu vou ter a resultante. Fazendo isso aqui, você já tem uma noção bacana. Ó, primeira solução, segunda solução, está misturando as duas em um outro recipiente que nós chamamos de resultante, né? Para ficar mais ilustrativo. E aí vamos para o encontro. C1, V1 mais C2, V2. Como se estivesse fazendo a diluição, porque aqui, se fosse diluição, aqui no lugar do mais era um sinal de igual, ó. O soluto, né, o número de mols, a massa do soluto é mantida. O que vai variar é a concentração. Entendeu? Se fosse diluição, mas aqui é a mistura, então é o sinal de mais. C2, V2. E agora acrescente isso aqui, ó. O CR, ou maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Aqui que eu digo, se você de repente está tão familiarizado a mol por litro, para colocar um emão aqui, de mol por litro, de ponta a ponta, faz essa troca. Só que o resultado seu está igual ao do outro. Você errou a fórmula, eu vou dar errado? Não vou. Porque o resultado seu é o mesmo. Você colocou C, o outro colocou M. Só que a resposta lá é gramas por litro. Se você colocar mol por litro, aí você já está colocando coisas a mais. Tenha esse cuidado. Bora. Primeiro, 24,5. Volume da primeira. Aí você fala, JP, volta lá. Aqui é gramas por litro. O senhor colocou 400 ml. Não está errado? Ou está certo? Se você seguir assim e simplificar depois as grandezas, você vai ver que vai dar certo também. Vejamos. Fazendo assim mesmo, descritivo, né? Como se estivesse deduzindo a fórmula. Ó, 24,5 gramas por litro. Vezes o volume, 400 mililitros. Mais concentração 2 foi de 5 gramas por litro. Né? Tô lembrando da segunda. E o volume da segunda foi 600 mililitros, que é igual a concentração resultante, não coube, né? Vezes o volume resultante. O volume da primeira foi 400. O volume da segunda, 600. Ó, tá aqui, ó. 400 da primeira, 600 da segunda. Dá 1.000. Vezes 1.000. Vou colocar aqui do ladinho. Que não coube. 1.000 ml. Beleza. Vamos agora multiplicar, né? Você com a calculadora para me ajudar. Esse valor vezes 400. Quanto?
9.800. 9.800. Então, aqui, ó, vou fazer para cá. 9.800. Agora, olha só. Não esqueça que eu tenho, ó, gramas por litro vezes ml. Multiplicamos os números e repetimos as grandezas correspondentes. Mais 5 vezes 600... 3.000 gramas por litro vezes ml, que é igual, isso aqui deu igual ao CR vezes 1.000 ml. Estou só repetindo aqui embaixo. Esse 1.000 é daqui da continuação. Beleza. Agora vamos fazer o quê? Somar os dois. 9.800 mais 3.000. Passar para cá. Vai ficar maior o espaço. Deu quanto? 12.800? 12.800. Como é soma, eu não preciso somar G barra L vezes ML lá, porque eu conservo apenas uma, né? Ó, gramas por litro vezes mililitro, que é igual CR vezes 1.000 ml. E agora? Pode simplificar os ml. Era isso que eu queria chegar e mostrar para você. Agora nós podemos fazer isso. A dúvida se eu uso 400 ou se eu uso 0,4 litros aqui. Do lugar dos volumes. Por exemplo, aqui seria 0,6 litros, né? Eu uso litro ou uso mililitro, Jota? Você pode usar o que tem, sabendo que vai ter uma simplificação matemática. Olha só. ml de cá, eu corto com esse ml. O que foi que sobrou? Gramas por litro. A matemática explica direitinho para nós. Olha lá o que sobrou. Isso. ml de cá com ml de lá, sai. Aí ficou só o GL. E ele pede o quê? A concentração resultante da mistura em gramas por litro. Ok. Então, vamos fazer. Se esse número está aqui, ó, 12.800, ok? Gramas por litro, dividido por quem? 1.000. O 1.000 está multiplicando, passa dividindo. E é igual à concentração resultante. Corta um zero de cima com o de baixo, sobrou 128 décimos. Então, a concentração resultante é igual a 12,8, o quê? O que sobrou, ó. Gramas por litro. E aí, ponto final. Chegamos aí à divisória. 128 dividiu por 10, 12,8 gramas por litro. Atendemos o que o autor, né, pediu no exercício. Calcule a concentração resultante da mistura em gramas por litro. Então, aqui é a mistura, a resultante está aqui. Você encontrou uma concentração de 12,8. Diferente. Ó, a primeira aqui foi de 24,5. A segunda foi 5. Né? 5 gramas por litro, ok? E o 12,8, ó. Se você analisar, a primeira 24,5, não importa a ordem, tá? E aqui 5. Então, 12 deu um número que, se você analisar, está entre, lendo de cá para cá. Né? Do 5 voltando para 24,5. Né? Porque se você considerar o 5 aqui para frente, vai dar o quê? 12. Só que lá na frente de 12 eu tenho o maior 24.
então está intercalado, né? Ou na ida ou na vinda, porque a número 1 pode ser a 2, e a 2 também pode ser a número 1, ok? Como eu disse para você. E não necessariamente que o primeiro tem que ser a 1. Vai dentro do teu esquema gráfico, né? Desenhado. Certo? Chegamos aí mais um cálculo onde teve que trabalhar a concentração inicial, que não foi dada, e depois calcular a concentração resultante com base nas informações do texto. E agora, poderia ele pedir aqui uma letra B na questão, e esta concentração em mol por litro? Aí é aquela explicação da fórmulazinha que eu mostrei para vocês, tá? Se caso quisesse definir daqui para frente, você teria essa outra ajuda aqui de fórmula para ir à tabela periódica, achar o MM, porque esse valor você já tem aqui, ó. E vai encontrar esse. Aí você pegaria esse valor e dividiria pela massa molar da substância em questão do hidróxido de sódio, não, do sulfúrico aqui. Aí tinha que ir à tabela periódica e determinar a massa molar dessa substância. H2SO4, dá 98. Seria esse valor dividido por 98. Se caso tivesse uma letrinha B para perguntar. Determine, letra A, B, C, D. Entendeu? Então, mais um problema aí, ó, que nos ajudou a entender como determinar os cálculos. Alguma pergunta? Querem tirar um print da tela? Pode tirar. Isso é misturar soluções. Poderia ter várias soluções. Poderia ter a terceira, C3, V3. Se não tem, vou apagar. Para que a gente possa, por hoje, né, encerrar essa aula com esses 2 exercícios. Já vai dar 11 horas. E a gente concluir a nossa aula por aqui. Se não, eu posso deixar também mais um exercício para vocês fazerem em casa aí. O que é que vocês me dizem? Tá bom? Querem ficar com um exercício para fazer em casa, quebrar a cabeça? Terceiro. Foram misturadas 2 soluções de sacarose. Aí tem a fórmula da sacarose. Conforme ilustração a seguir. Então, essa aqui vocês vão ficar com a missão, né, de fazer, tentar a seguir. Ok? Colocando os dados. E agora vamos
completar ali as informações. Aí vê o que é que sobra, né? O que sobrar é o que ele pede. Vamos ver. O volume resultante aqui, vamos colocar de 800 ml. Concentração resultante, agora eu vou colocar esse dado. Esse dado aqui eu vou colocar ele. 1,5 mol por litro, tá? 0,05 mol por litro. Essa aqui que você vai encontrar. Tá vendo? Ficou para encontrar a concentração da segunda. Ele já deu a última, que é a resultante, e deu a primeira. E os volumes, Jota? Os volumes, vamos colocar aqui que esse seja 300 ml. E o restante você vai completar, tá? A pergunta é: qual a concentração em mol por litro da segunda solução? Olha lá. Ok? Fica como uma atividade, né? Para fazermos em casa. Qual a concentração em mol por litro da segunda solução? Essa aqui. Você tem a substância que é a mesma, né? Que é o açúcar que nós temos em casa, a sacarose, em todos os recipientes aí, tá? Pega o primeiro, mistura com o segundo e obtém o resultado da concentração das duas. E as lacunas aonde tem, fica para você determinar quando estiver fazendo o exercício. Tranquilo? Um abraço. Muito bom estar com vocês nessa manhã e que a gente volte a encontrar na próxima aula, fazendo exercício da lista que foi passada e mais esse aqui para poder respondermos no dia. Tudo bem? Um abraço. Não esqueçam da frequência lá no Classroom.